Parágrafo 7. A queda. Parágrafo 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, somente Ele, é o vencedor do mal. 1. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A realidade do pecado. Parágrafo 386. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade, de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Parágrafo 387. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus, que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus, sob o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. O pecado original, uma verdade essencial da fé. Parágrafo 388. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 8. Ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Parágrafo 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A Igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler o relato da queda, parágrafo 390. O relato da queda, Gênesis capítulo 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, porém expõe um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original,
cometido livremente por nossos primeiros pais. 2. A queda dos anjos. Parágrafo 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo, que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, Diabolus enim et ali daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza. Parágrafo 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O diabo é o pecador desde o princípio. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Pai da mentira. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44. Parágrafo 392. O caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Parágrafo 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44. O qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Parágrafo 395. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino, em Jesus Cristo, embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência que, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. 3. O pecado original. A liberdade posta à prova. Parágrafo 396. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículo 17, evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O primeiro pecado do homem. Parágrafo 397. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus.
Nisto constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Parágrafo 398. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória pela sedução do diabo. Quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. As consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Parágrafo 400. A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó, do qual é formado. A morte entra na história da humanidade.